Gente, me molhei. Juro, tinha umas coisas minhas lá na varanda e eu esqueci, acabei me molhando e é isso, né? Vamos de vlog? Vamos de vlog, solta a vinheta. Gente, faz um tempinho que eu não trazia vlog aqui pro canal, né? Vou fazer um vloguinho com vocês, da rotina normal de sempre, né? Tem muita coisa pra arrumar, muita coisa pra organizar, mas eu vou trazer vocês comigo. Vou fazer o macarrão agora, porque minha filha ama macarrão, sabe? Fazer um macarrãozinho agora pra minha menina, porque ela ama macarrão. Gente, o filho de vocês também chega parado de fome da escola? Nossa, a minha chega querendo comer o rejunte da parede. Juro. Mas, tipo, é coisa rápida. Gente, vocês escutaram o trovão que tá dando? Juro. Veio uma chuva fortíssima. E tava um sol, gente, pra cada um. Agora tá assim, ó, relampejando. Viu? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tava gravando também, né? Antes de começar a gravar o vlog. Eu tava gravando um conteúdo, gente, que eu acho que é muito importante a gente discutir sobre, sabe? Que é sobre essa questão de ter sempre coisas a fazer, né? Porque assim, ó, por mais que às vezes você siga o planejamento e tudo mais, nem sempre as coisas saem como a gente planejou, né? Ai, não coisou ainda. Peraí. Então, o que eu tava dizendo, né? Que nem sempre as coisas saem como a gente planejou, né? E aí a gente precisa se readequar às situações que vão acontecendo. Porém, meu planejamento para essa semana era porém, devido a forças maiores e às vezes cliente desmarca uma coisa ou outra, acabou que saiu do meu controle e eu não consegui seguir com o meu planejamento. E nisso a gente tem que se readequando, né? Porque às vezes a nossa mente, ela já tá focada que ela vai fazer aquilo. Então parece que se as coisas saem, assim, meio que do habitual, do que a gente tinha planejado, parece que a gente não consegue, né, se readequar para fazer aquilo que precisaria ser feito. E é importante a gente estar consciente, né, pra gente conseguir, à medida que as coisas vão acontecendo, se readequar e se reorganizar, né? É muito importante isso. Vai vir um vídeo depois aprofundando mais sobre essa reflexão, então fiquem ligados, tá? Vai ficar mais um pouquinho. Então, gente, enquanto o macarrão ele tá ali pra preparar, eu vou recolhendo algumas roupas, né, do varal. E tem que colocar algumas outras porque acumulou roupa, sabe, da semana passada pra essa, porque veio família em casa e tudo mais, e sabe como que é, né? Quando tem parente acaba que a gente deixa algumas coisas de lado. Então eu vou dar uma organizada aqui agora e vou trazer vocês comigo. Então, né, gente, como eu tava falando, eu não tenho tanto costume de trazer vlog aqui pro canal, porque normalmente eu gosto mais desses vídeos, né, em que eu converso com vocês mesmo e tudo mais. Porém, eu acho bem interessante, né, a gente trazer algumas reflexões, algumas coisas, porque quando você vê uma pessoa, né, assim, no Instagram, enfim, que traz conteúdos, né, de amadurecimento, de progresso e tudo mais, a gente acha que a vida dessa pessoa é um morango, né, um chuchuzinho. Só que na verdade, né, assim como vocês, mesmo que eu traga conteúdos, né, de relevância, que incentive você a buscar sua melhor versão, eu também passo por muita dificuldade, né, no meu dia a dia, no meu cotidiano, e muitas vezes é a dificuldade que vocês passam aí na casa de vocês, né, dificuldade de arrumar tempo pra fazer janta, arrumar casa, arrumar roupa, enfim, esse tipo de dificuldade básica. Mas o importante é que a gente não pare no meio dessas dificuldades, né? É que nem eu falava num outro vídeo que vai ao ar no YouTube também, que as dificuldades, elas são pra nos incentivar ao crescimento, ao progresso e não pra nos paralisar, né? Que a partir do momento que ela nos paralisa, aí sim a gente precisa rever algumas coisas e entender aonde foi a ferida ali pra gente tá progredindo e curando isso, sabe? E, gente, detalhe, tá? Essas roupas estão aqui, não é de agora, não. Essas roupas estão aqui, eu acho que desde quarta-feira. Hoje é sexta-feira. Então, assim, pra vocês verem que na vida dos youtubers, dos influencers, também acontece coisas que, tipo, poxa, também eles ficam com roupa no varal, também tem cesto de roupa suja, também tem filho pra dar conta, tem comida pra fazer. Não é só na sua vida, não. Na vida de todo mundo acontece a mesma coisa. Às vezes, o que vai mudar é o endereço. E, às vezes, o que vai mudar é o problema. Mas problema todo mundo tem. Todo mundo, fica em paz. Você não é o único que tá passando por problema, tá bom? Não se esqueça disso. Eu ter estendido, né, as roupas ontem, eu deixei também as roupas de camas aqui, sabe, na máquina, e não tive tempo de
estender. Vou estender agora, tá quase seca, na verdade, né? Só vou colocar aqui pra dar uma arejada, sabe? Pra não ficar aquela coisa úmida. Daí, e tem mais roupa ainda pra lavar. Tenho que lavar roupa branca. Gente, me contem aí, como que vocês lavam roupa branca? Eu tô colocando agora bicarbonato. Eu tô achando que tá sendo bem legal, viu? Bicarbonato e vinagre tá ajudando a deixar mais branquinhas as roupas. Deixar mais clarinhas, sabe? Porque eu acho que só às vezes alvejante não funciona muito bem. Ou não sei se às vezes eu não coloco, tipo, proporcional, sabe? A quantidade de água de alvejante. Mas eu tô gostando mais de fazer assim. Porque senão vai ficando meio encardido. E uma coisa também que a minha amiga me ensinou é, tipo assim, antes de colocar na máquina, tipo, dar uma esfregadinha, né? Na axila e aqui, nessa parte aqui da gola, né? Porque, querendo ou não, a máquina não faz esse, tipo, trabalho minucioso, né? Aí ela falou que assim ajuda também a deixar a roupa cheirosinha, branquinha, sabe? Aí eu tô fazendo isso e tá dando certo. Gente, vamos de pausa agora pra me mostrar o meu lookinho pra vocês, por favor? Obrigado. Eu estou com uma calça jeans. Ai, acho que não dá pra pegar ela de corpo inteiro, será? Deixa eu ver. Ela é bem bonita. E estou com um cintinho branco, uma basiquinha branca. Aqui minhas semi-joias. Gente, mas por que eu tô mostrando isso pra vocês, né? Porque esses dias eu postei, eu fazendo as coisas de casa lá no Instagram. Aí o pessoal falou assim, nossa, mas pra que uma casa bonita desse jeito, que não sei o que, nananã. Gente, é porque, não sei se eu já comentei aqui com vocês, eu trabalho meio período. Então, né, de manhã eu vou trabalhar, me arrumo pra ir trabalhar. Quando eu volto, né, eu já tô arrumada, continuo arrumada, fazendo as coisas de casa. Só que, gente, mesmo aí você que é dona de casa e tudo mais, é muito importante, gente, que a gente se arrume, mas não pra fazer qualquer coisa, que se a gente se arrume pra viver. Gente, isso faz toda a diferença, né? Porque eu percebo, assim, que quando eu não tô, né, do jeito que eu gosto de me vestir, com o cabelo do jeito que eu gosto, isso me deixa um pouco mais lesa pra fazer as coisas, sabe? Não sei se vocês conseguem entender, mas quando eu tô arrumada, quando eu tô do jeito que eu gosto, eu me sinto mais confiante, sabe? E é impressionante a mensagem que isso passa pro nosso cérebro. Então, às vezes você tá assistindo esse vídeo aí e fala assim, nossa, como ela tá arrumada pra gravar vídeo ou pra fazer as coisas de casa. Não, gente, é porque eu acho que a gente precisa estar pronta pra viver, sabe? Às vezes, né, acontece também de tipo assim, ai, alguém fala assim, vamos tirar uma foto, vamos registrar alguma coisa, não sei o que. Já aconteceu no meu trabalho, por exemplo, de eu ganhar uma promoção, né? Então, imagina se eu fosse ganhar uma promoção toda capenga, xoxa, fubazenta. Não dá. A gente precisa, né, se arrumar pra viver, a gente precisa estar bem com a gente mesmo, com o que a gente vê no espelho, porque, assim, gente, o que é o nosso exterior é, querendo ou não, o que se passa no nosso interior. Então, as duas coisas têm que estar em sinergia, as duas coisas têm que estar se comunicando, né? E como eu vejo que essa questão da autoestima, né, ligada aí com a questão da beleza em si, da aparência, ela tem impacto. Hoje em dia, e não é vaidade por vaidade, tá, gente? É autocuidado, que é muito diferente da vaidade, porque a vaidade é aquela coisa de você ser o centro do mundo e achar que só você é o que importa. Não, não é isso. Mas é questão de autocuidado mesmo. Porque se você ama alguma coisa, você vai cuidar dessa coisa, né? Por exemplo, a sua casa, você limpa, a sua roupa você lava, o seu guarda-roupa você arruma. Conosco é a mesma coisa. A gente precisa deixar nosso cabelo limpo, a gente precisa estar com uma boa roupa. E quando eu falo boa roupa, gente, não é roupa de marca, mas é estar minimamente ali vestido com decência, com sobriedade, sabe? Com o seu estilo, pra você viver bem a sua vida. Porque, gente, imagina só, a gente passar os dias, sabe, com qualquer coisa, com qualquer roupa, vivendo de qualquer jeito, não dá. Isso tem uma mensagem, assim, muito importante no nosso subconsciente. Então, a partir dessa pequena reflexão aqui nesse vlog, eu espero de verdade que você, se você não tem esse hábito, que você comece, sabe, a se cuidar, a você passar o protetor solar. Se você não gosta de maquiagem, não precisa, o se cuidar não tem a ver com passar maquiagem, né? Mas como eu falei, o autocuidado. Mas assim, se você acha que cabe na sua rotina, passa assim um blushzinho, um batonzinho, né? Põe aí suas semi-joias. Gente, a gente gasta tanto com semi-joia. A gente compra lá a semi-joia da amiga, parcela não sei quantas vezes e acaba não usando. Vai ficar esperando ocasião especial? Gente, ocasião especial é agora que a gente tá vivo. A gente não sabe do dia de amanhã. Então a gente precisa celebrar a nossa vida
como se fosse, sabe, única, porque nossa vida é única, né? Tem a vida eterna, mas a gente precisa se cuidar no hoje, né? Viver o hoje. Então bote suas semijoias, se arrume. Ah, mas tá demais. Não tem problema, a vida é sua. Se você acha que a sua vida vale mais, então põe mesmo a sua melhor roupa, vai viver do jeito que você acha bom. Agora, depois que eu trouxe a reflexão, vou dar meu macarrão pra não queimar. Irmã, vamos tirar uma pausa pra oração? Eu sei que eu tenho um monte de coisa pra fazer, só que eu senti que eu precisava parar pra rezar, sabe? Normalmente, quando eu tô assim, cheia de coisa pra fazer, eu gosto também de rezar enquanto eu faço as coisas, mas eu senti que eu tinha mesmo que parar pra rezar e também compartilhar com vocês isso, sabe? Porque eu sei que muitas pessoas, né, enfrentam isso nas suas vidas, às vezes tem dificuldade em ter uma vida de oração. Mas uma vida de oração, gente, é orar enquanto você vive, né? Nada mais que isso. Orar enquanto você faz a janta, orar enquanto você faz as coisas de casa, varre, passa, lava banheiro. Apresentar tudo a Deus, até as pequenas coisas. Mas também é importante que a gente tire um momento para oração, né? Quem aí tem vó católica sabe o que eu tô dizendo. Todo dia, 6 horas, elas param para rezar o terço em frente da televisão. A minha avó fazia muito isso. E só de falar da minha avó, eu me dá vontade de chorar, gente. Ela faleceu há pouco tempo, sabe? E embora a gente vê na vida eterna, né, que a gente vá se reencontrar um dia, eu sinto muita falta dela. Muito mesmo. Vó, te amo, meu amor. E eu cresci assim, gente, vendo a minha avó rezar o terço todos os dias. E ela teve Alzheimer, né? Então, chegou numa fase que ela já não lembrava mais de muita coisa. Só que a única coisa, gente, que ela não esqueceu foi de Deus. Ela não esquecia de Deus, de Nossa Senhora, ela não esquecia do terço, ela sabia todas as orações, e isso é uma coisa que me marcou muito, sabe? E, assim, tudo que eu sei hoje em dia sobre fé, eu tenho certeza que foi pela intercessão da minha avó. Pra gente ter essa percepção de como a oração é importante, né? Da gente parar esse momento pra estar com Deus, pra rezar. Eu tô até aqui com o meu terço na mão, né? Que eu vou rezar o terço agora. Inclusive, gente, esse terço aqui foi eu que fiz, tá? Eu fiz com o meu nome aqui, ó. Eu amo. Quando eu quebrei o pé, eu comecei a fazer terço, né? Porque, tipo assim, eu não podia andar, não podia fazer nada. Então eu aprendi a fazer terço e comecei a fazer. Então, eu vou tirar esse momento aqui pra rezar, né? Pra rezar o meu terço. E espero que você aí também, no seu dia a dia, nos seus afazeres, encontre tempo pra estar com Deus, pra rezar. Se você tá alegre, que você ore pela sua alegria. Se você está triste, que você ore pela sua tristeza. Que você possa apresentar todas as situações pra Deus. Eu até trouxe uma coisinha aqui também, que é esse caderno aqui, gente. Esse caderno aqui, eu tenho ele faz um tempinho, que é o meu caderno de intercessão. Então, todas as pessoas que me pedem oração, pedidos meus pessoais, eu anoto nesse caderno, porque é uma forma da gente ter registrado, sabe? Eu gosto muito de deixar as coisas registradas, né? Eu sempre gostei muito de escrever. E já aconteceu, né? Várias situações de tipo assim, eu pedir, né, orar por aquela intenção, anotar o pedido de intenção e depois vir anotar o dia da graça alcançada. Porque é importante a gente ter esse registro também. Eu acho que o Frei Gilson uma vez falou sobre isso, né? Que nos rosários que ele faz na madrugada, ele até tem lá uma parte, né, pra anotar essas coisas e tudo mais. E eu acho importante a gente ter esse registro pra gente não esquecer das bênçãos que acontecem na nossa vida. Porque no meio do dia a dia, da correria, a gente tem um perigo de se esquecer daquilo de bom que Deus faz, sabe? E tendo as coisas registradas, anotadas em momentos de tempestade, é bom que a gente venha, dê uma olhadinha e fala assim, tá vendo? Deus faz. Porque às vezes, gente, vai ter momentos que Deus vai estar em silêncio na nossa vida, né? Aliás, vai parecer que Ele está em silêncio, mas Ele está vendo tudo, Ele está acompanhando tudo e Ele está do nosso lado. Então é importante que a gente tenha essa certeza no nosso coração e não se esqueça das graças que Ele já nos concedeu. Então, eu vou rezar aqui esse terço, depois eu venho aqui e gravo mais logo pra vocês, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feito pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Prontinho, gente. Rezei meu terço, fui tomar meu banho, fiz umas coisas aí que precisavam, né? E eu queria conversar com vocês o seguinte. O que acontece?
Aconteceu uma situação agora, né, que me deixou bem chateada, sabe? Bem chateada mesmo. E aí, é inevitável, né? Às vezes quando acontece alguma coisa assim que nos deixa chateados, alguma coisa nesse sentido, a gente, assim, perdeu o ânimo, perdeu a alegria de fazer as coisas, né? Eu tava até pensando assim, nossa, eu tava gravando esse vlog, tava tão animada e me acontece uma situação dessa e tudo mais. E aí, foi muito bom, gente, eu ter parado aquele momento para rezar, porque o Espírito Santo vem em auxílio das nossas necessidades, né? E como é importante a gente ter vida de oração para justamente nesses momentos de dificuldade a gente conseguir se regular. Então, né, gente, como eu tava dizendo, aconteceu essa situação e, né, fiquei tipo, nossa, meio chateada, eu tava toda animada, gravando vlog e tudo mais. E aí, eu respirei fundo e comecei a processar aquilo que eu tava sentindo, sabe? Entendendo exatamente, dando um nome para aquilo que eu tava sentindo. E me permitir sentir. Não no sentido de, tipo assim, ó, por exemplo, eu tô com raiva, eu vou socar alguém. Não é nesse sentido que eu tô falando. Mas, por exemplo, assim, eu senti raiva, então nomeei. Eu senti tal coisa, eu senti raiva, eu senti amor, eu senti ansiedade. É importante que a gente encare aquilo que a gente sente e dê respostas, porque é como eu comentava, né, em um dos meus vídeos, que o que vai fazer diferença em alguns momentos não é a situação em si que acontece, mas é a resposta que a gente dá. Porque, gente, no fim, todo mundo passa pelas mesmas coisas, né? Todo mundo sente raiva, todo mundo sente tristeza, enfim, todo mundo sente tudo. A diferença é a resposta que a gente dá, né? Só que a gente precisa admitir que a gente sente aquela determinada coisa, né? Aquela determinada emoção. E foi o que eu fiz. Eu fui nomeando as minhas emoções, fui tentando entender o que acontece. E tem coisa, gente, que não tá dentro das minhas possibilidades, né? Tem coisa que eu não consigo mudar. Então, aquilo que eu não consegui mudar, eu aceitei. Porém, aquilo que eu consigo mudar, eu estou trabalhando para que aconteça, né? Porque também, gente, não adianta nada a gente não estar satisfeito com alguma situação e não buscar melhoria, não buscar fazer alguma coisa que vá te dar resultados diferentes, entende? Então, aceitar as suas emoções não significa que você está concordando ou compactuando com a tristeza, ou talvez com a situação ruim que tenha te acontecido, mas significa que você sabe o que está acontecendo e que você é capaz de dar uma resposta diferente àquilo, sabe? Que nem, né, o exemplo agora que eu estava citando. Eu fiquei triste, eu fiquei chateada, eu fiquei muitas coisas. Eu nomeei aquilo que eu estava sentindo, porém eu não deixei que aquilo me impedisse de fazer o que eu precisava fazer, né? Não vou conseguir dar conta de tudo, até porque enquanto eu estava refletindo sobre isso, né, eu entendi que eu precisava de uma autorregulação, sabe? Porque acontece, quando você passa por alguma situação, acaba que o seu cérebro, né, tem um pico de estresse ali e aquilo pode ter gatilhos para outros tipos de situações, né, até com relação à saúde emocional. Então eu percebi que eu passei por um período, né, de estresse que eu precisava de uma autorregulação. Fazer alguma coisa, assim, que me desse uma sensação de satisfação, sabe? E quando eu falo isso, gente, não é querendo fugir da situação, não querendo fugir daquilo que eu preciso fazer, mas entender que tem coisa que eu não consigo resolver agora, que eu não consigo resolver do meu jeito, entende? E a gente precisa desses momentos, né, de pausa, de descanso pra gente se restabelecer. Eu até gravei um vídeo, né, vou ver se consigo deixar ele aqui nos cards, que eu falava sobre o descanso, né, que hoje em dia se fala muito em produtividade, de você fazer e acontecer, aquela coisa toda. Mas produtividade, gente, não tem nada a ver com isso. A produtividade começa quando você aceita a sua limitação e você vai buscando meios de melhorar gradativamente, né? É um processo. Não adianta, por exemplo, assim, você tá super cansado, querer produzir, que aquilo acaba não saindo bem feito, né? A gente precisa ter maturidade de reconhecer quando a gente precisa parar e dar uma pausa, né, pro nosso corpo se restabelecer, se reorganizar ali de uma situação que talvez não foi tão favorável, enfim. E pra finalizar, gente, que eu vou jantar e depois eu vou tirar um momento, né, pra descansar a mente mesmo. Não sei se vou assistir um filme, ler, o que eu vou fazer. Mas antes de ir dormir, eu queria deixar uma mensagem pra vocês. Que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Essa passagem está em Romanos, eu não lembro exatamente em qual o versículo que está, mas eu vou deixar aí pra vocês, né, pra vocês lerem depois tudo que
tá falando aí. E por que eu encerro, né, essa parte do vídeo falando isso? Porque na nossa vida sempre vai acontecer coisas difíceis, sempre vai acontecer coisas que exigem demais a nossa capacidade, porém a gente tem que ter essa confiança, né, de que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Até as dificuldades, as coisas que não foram tão boas, que não saíram do jeito que a gente queria, é pro nosso bem, é pro nosso crescimento, é pro nosso amadurecimento, pro nosso desenvolvimento, e que a gente não pode tirar isso de vista, e que também a gente não pare, né, nas dificuldades, e não pare diante de alguma coisa que alguém falou a seu respeito, diante de alguma coisa até maldosa, né, que outra pessoa pode ter dito, porque quem conhece o seu coração é Deus, e você mais do que ninguém, você sabe das suas limitações, você sabe das suas dificuldades, você sabe por que você fez ou por que você deixou de fazer. Que a gente não passe a nossa vida fazendo aquilo que os outros esperam de nós, mas a gente passe a nossa vida fazendo aquilo que faz sentido para nós, dentro da nossa realidade. E se o outro falar alguma coisa negativa, não absorva. Porque muitas vezes, gente, o que as pessoas falam tem mais a ver com elas, né? Com as feridas dela, com a emoção dela, do que realmente com você em si, sabe? Até porque, gente, pessoas bem desenvolvidas, pessoas com maturidade, elas não denigrem outras pessoas, nem puxam pessoas para baixo, sabe? Nem desmotivam pessoas. Pessoas que têm clareza, que têm maturidade, né? Que tem ali bom senso, sempre vai querer incentivar as outras pessoas a buscarem a melhor versão de si mesmas. E é isso, agora eu vou descansar um pouco e terminar de gravar esse vlog pra vocês. Eu não ouvi direito!
Gente do céu, eu tava quase esquecendo de gravar a finalização do vlog pra vocês. Mas tudo bem que ainda está em tempo, certo? Então vamos lá, vocês viram aí, né? Tudo que eu falei no começo, eu não falei no final do vlog, mas enfim. É que, tipo assim, eu vou vivendo as coisas e tudo mais, aí só vou gravando e não dá tempo de parar, né? Normalmente quando eu paro pra falar com vocês, é porque eu tô assim, mais sozinha, né? Porque eu não costumo, assim, conversar com vocês quando eu tô perto de outras pessoas. Enfim, talvez seja uma coisa que eu preciso mudar. Mas enfim, whatever. Então, né, vocês viram aí, dia 8 de março, dia das mulheres, inclusive, feliz dia pra nós. Então, eu aproveitei esse dia, né, pra ficar mais off. Eu acabei indo na missa logo cedo, né, depois que eu voltei, fui passear com a minha filha, enfim. E comprei, sim, presentinhos pra mim de dia das mulheres, tá? Gente, não fiquem esperando vocês receberem presente de alguém. É ótimo, claro, receber presente, né, talvez do namorado, do marido, enfim. Mas se você é uma pessoa que talvez não tenha esse companheiro, seja você a sua companheira. Comece a apreciar a sua companhia, sabe, gente? Hoje eu vejo que muitas pessoas não conseguem fazer as coisas sozinhas porque depende de companhia. Só que, gente, você não nasceu com ninguém. Claro, né? Você precisou ali dos enfermeiros, da sua mãe, enfim. Só que quando a gente nasce agente Deus, é sozinho. Então que a gente possa começar a apreciar a nossa solitude, mas também a nossa companhia, sabe? Que a gente possa fazer as coisas sozinhas, que a gente possa se presentear, né? Enfim. Vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei, tá? Comprei 2 vestidos, gente, maravilhosos da Farm. Olha esse aqui. Ele é todo fechadinho, eu gosto, sabe, de roupinha assim. Olha a estampa dele, que lindo. Nem tirei a etiqueta ainda. Enfim, ele fica lindo no corpo, maravilhoso. A gente super combinou comigo. E comprei esse aqui, numa outra proposta, né? Ele é mais claro. Eu gostei, gente, do desenho dele aqui, ó. Que ele fica bem fechadinho aqui na frente. E na costa, ele é um pouquinho mais cavado, sabe? Esse vestido aqui é um pouco mais justo, mas eu gostei muito. Gostei da estampa. Gente, eu amo as estampas da Farm. Amo demais, sério. Depois me acompanhe no Instagram, né? Que o dia que eu usar, eu vou postar foto lá pra vocês verem, tá bom? E também comprei um perfume, deixa eu pegar pra vocês verem, peraí. Eu tenho uma amiga, né, que ela tá vendendo perfumes árabes. Aí eu comprei esse aqui, ó. Não sei como que fala esse nome aqui, mas enfim, é esse aqui, ó. Da caixinha vermelha de veludo. Gente, ele é muito maravilhoso. Vou mostrar pra vocês a embalagem dele. Cadê? Esse perfume aqui, ó. Olha que linda a embalagem dele. Ela é tipo assim, meio que de veludinho, sabe? Olha que graça. Maravilhoso, gente. Ó a tampinha. Gente, ele é tão cheiroso. Ó, cheirei pra vocês verem, ó. Sentiu daí? Gente, ele é muito cheiroso. Vou até passar mais um pouquinho agora. Gente, eu amo perfume. Vocês não têm noção. Eu amo perfume. Eu amo assim, sabe? Quando a pessoa passa, você sente o cheiro. Então, eu sou assim, porque, ai, eu amo andar cheirosa. E foram essas minhas comprinhas, né, de Dia das Mulheres. Me presenteei, porque eu também mereço. E espero que o seu Dia das Mulheres tenha sido maravilhoso. E que você não se esqueça que o Dia das Mulheres é todos os dias. Porque, principalmente, né, hoje em dia tem mulher que passa por muita luta, mulher que é resistência, que é força e que é pilar ali das suas famílias, que é pilar ali da sua vida, dos seus filhos. E espero que o seu dia seja maravilhoso e que vocês não se esqueçam, né? Hoje o padre falou assim na missa, né, sobre o Dia das Mulheres, que Jesus, a primeira vez que ele apareceu ressuscitado foi para uma mulher, que foi Maria Madalena. Então que a gente não se esqueça da nossa importância, né? Que para Deus nós somos muito importantes. Jesus, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nasceu de uma mulher, que é a Virgem Maria. E que a gente possa ter essa certeza no nosso coração, que Deus cuida de nós, que Deus nos vê, e lembrar o quanto que a gente é importante, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!